Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma leitura. Vamos ler hoje Juízes, capítulo 4, até o capítulo 6. Capítulo 4. Mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O chefe do seu exército era Cícera, o qual habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ter com ela para julgamento. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não te ordena, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon Cícera, chefe do exército de Jabim, juntamente com os seus carros e com suas tropas, e te entregarei na mão? Disse-lhe Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra dessa expedição, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. Levantou-se, pois, Débora e foi com Baraque a Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e Naphtali em Quedes, e subiram 10.000 homens após ele. Também Débora subiu com ele. Ora, Éber, um queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera, pois ajuntou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor desbaratou a Cícera com todos os seus carros e todo o seu exército, ao fio da espada diante de Baraque. E Cícera, descendo do seu carro, fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não restou um só homem. Entretanto, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: peço que me dês a beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe a beber, e o cobriu. E disse-lhe ele mais: põe-te à porta da tenda. Se alguém
vier e te perguntar, está aqui algum homem? Responderás, não. Então Jael, mulher de Hebre, tomou uma estaca da tenda e, levando um martelo, chegou-se de mansinho a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, pois ele estava num profundo sono, muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse, vem e mostrar-te-ei o homem a quem procuras. Entrou ele na tenda e eis que Cícera jazia morto com uma estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram. Capítulo 5. Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo, porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, as nuvens gotejaram águas, os montes se abalaram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os que viajavam iam por atalhos desviados. Cessaram as aldeias de Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Escolheram deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se, porventura, escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração inclina-se para os guias de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Louvai vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais sobre ricos tapetes, e vós que andais pelo caminho, onde se ouve o estrondo dos frecheiros, entre os lugares onde se tiram águas. Ali falarão das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, leva em cativeiro os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres e do povo, e desceu o Senhor por mim contra os poderosos. De Efraim desceram os que tinham a sua raiz em Amaleque, após ti, Benjamim, entre os teus povos. De Maquir desceram os guias, e de Zebulon os que levam o báculo do inspetor de tropas. Também os príncipes de Isacar estavam com Débora e com Isacar. Assim também Baraque ao vale precipitaram-se em suas pegadas. Juntas aos ribeiros de Rubem, grandes foram as resoluções do coração, porque ficaste entre os currais a escutar os balidos dos rebanhos. Junto aos ribeiros de Rubem, grandes foram as resoluções do coração. Gileade ficou da banda da além do Jordão, e Dan, porque se deteve com seus navios. Áser se assentou na costa do mar e ficou junto aos seus portos. Zebulon é um povo que se expôs à morte, como também Naphtali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã e Tanak, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo
de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas, desde as suas órbitas pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quisson os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quisson, ó minha alma, calcaste aos pés a força. Então os cascos dos cavalos feriram a terra na fuga, precipitada dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai a Clemente aos seus habitantes, porquanto não vieram em socorro do Senhor, entre os valentes, bendita entre todas as mulheres será Jael, mulher de Heber, o queneu, bendita será entre as mulheres nômades. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu coalhada, a estaca estendeu a mão esquerda e o martelo dos trabalhadores à direita, e matou a Cícera, rachando-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhe as fontes. Aos pés dela ele se encurvou, caiu e ficou estirado. Aos pés dela se encurvou, caiu, onde se encurvou ali caiu morto. A mãe de Cícera, olhando pela janela, através da grade, exclamava: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demora o rumor das suas carruagens? As mais sábias das suas damas responderam a ela, respondia a si mesma: não está, porventura, achando e repartindo os despojos, uma ou duas donzelas a cada homem? Para Cícera, despojos de estofos tintos, bordados de várias cores para o meu pescoço? Assim o Senhor, pereçam todos os teus inimigos, sejam, porém, os que te amam, como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego por 40 anos. Capítulo 6. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas, porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento a Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subiam com seus rebanhos e tendas e vinham em multidão, como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Livrei-os da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os pulsei diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se
o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força, livra Israel da mão de Midian. Porventura não te enviei eu? Replicou-lhe Gideão: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo. Tu lhe ferirás aos medianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo do meu presente e ponha diante de ti. E respondeu-lhe: esperarei até que voltes. Então entrou, pois, Gideão, preparou um cabrito e fez com uma efa de farinha e bolos ázimos, e pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trazendo para debaixo do carvalho, lhe apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos ázimos, e põe sobre esta rocha, e derrama-lhe por cima o caldo. E ele assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão, e tocou a carne e os bolos ázimos. E então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu da vista. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor meu Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abizerritas. Naquele mesma noite disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta a Azera, que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, forte. Na forma devida, toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha de Azera que cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez conforme como o Senhor lhe dissera. Porém, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, cortado a Azera que estivera ao pé dele, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. Pelo que disseram uns aos outros: quem fez isso? E depois de investigarem e inquirirem, disseram: Gideão, filho de Joás, é quem fez isso. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, porque derrubou o altar de Baal e cortou a Azera que estava ao pé dele. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, por si mesmo contenda, pois foi derribado o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram a Gideão de Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Então todos os medianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram. Passando o Jordão, acamparam no vale de Jeziel. Mas o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e tocando ele a trombeta, os abizerritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. E ainda enviou mensageiros a Áser e a Zebulon e a Naphtali, que lhe saíram ao encontro. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que porém um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar enxuta, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste.
E assim foi, pois, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, apertou o velo, espremeu dele o orvalho e encheu uma taça. Disse mais Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Permita que só mais esta vez eu faça prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique enxuto e toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo estava enxuto e sobre toda a terra havia orvalho. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Quero pedir desculpa aí que a minha voz está meio rouca. Estou meio atacado a garganta, mas Deus abençoe cada um. Fica na paz.